Uhum. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos de aula. Como é que vocês passaram o recesso? Como é que passaram essas férias? Espero que tenham descansado. né? Enfim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que foram as férias? Espero que esteja todo mundo minimamente descansado, disposto para encarar o resto desse semestre. Então, vamos de aula. Vejam bem, a aula de hoje é um tema que para mim, é um tanto quanto complicado, né? Que é um tema que envolve alguns conceitos de economia, né? Que é a crise do capitalismo e da democracia no chamado período entre guerras. Então, o que a gente vai estudar agora são alguns acontecimentos, alguns eventos ocorridos entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, né, em 1939. Né? Então, nesse período, existem algumas questões que abalam muito o mundo ocidental, principalmente, né? Que é a crise do sistema capitalista de 1929, que aconteceu devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em 1929, e a emergência na Europa de regimes totalitários de extrema direita, que são o nazismo alemão e o fascismo italiano. Então a gente vai dar uma pinceladinha nessas questões a partir de agora, né, começando com a questão da crise, né? Mas para a gente entender a crise de 29, a gente tem que perceber como é que estavam os Estados Unidos na década de 20, né? E por que essa crise que aconteceu nos Estados Unidos se alastrou por uma imensidão de países, né? Países no Ocidente inteiro foram abalados por essa crise, alguns no Oriente também. Então foi uma crise global, né? A União Soviética não sentiu a crise por estar desconectada desse capitalismo global, então ela não sentiu os efeitos. Mas os países que seguiam o modelo do capitalismo americano, né, do capitalismo industrial norte-americano, de um capitalismo relativamente global na época, sentiram e muito os efeitos da quebra da Bolsa de 29, tá? Bom, vejam só, os Estados Unidos, no final da Primeira Guerra Mundial, eles emergiram como a maior potência do mundo naquele momento, quase não sai. Até então, né, a gente destacava como grande potência mundial, econômica, política, a Inglaterra, secundariamente a França. Tá? Mas esses dois países vão se envolver na Primeira Guerra Mundial, vão gastar muito de seu poderio econômico, político e militar durante a guerra. Né? E os Estados Unidos, eles vão participar da Primeira Guerra Mundial muito de maneira distante, logística, né? E principalmente emprestando dinheiro para os países envolvidos, né? Emprestando dinheiro, mandando arma, munição, enfim, mas principalmente emprestando dinheiro. Quando a guerra acaba, essas dívidas têm que ser pagas. Então, os Estados Unidos, eles recebem uma quantidade de dinheiro muito grande no pós-guerra. Eles passam a ser o grande credor do pós-guerra, certo? E com esse dinheiro também passam a reinvestir na reconstrução da Europa. Mas o que é importante a gente perceber? Que com a guerra, com o fim da guerra, os Estados Unidos tornam-se a grande potência mundial.
né? E essas dívidas de guerra que estavam sendo pagas faz com que a economia dos Estados Unidos cresça de forma acelerada e muito rápido. Então, os anos 20 são anos de boom na vida dos Estados Unidos. Tanto um boom econômico quanto um boom do lazer e da indústria, da cultura, do consumo, por exemplo, né? Bom, para vocês terem ideia, como a sociedade americana estava se sentindo muito rica nos anos 20, há uma grande explosão da indústria do lazer, bares, restaurantes, o que a gente hoje chamaria de boate, né, as jazz bands, né, boates para você ir lá ouvir seu jazz, dançar ritmos como Charleston, o próprio jazz. Há um boom muito grande também na venda de bebidas alcoólicas, legais ou ilegais, por conta da lei seca, né? É o período da atuação da grande máfia de, por exemplo, Al Capone, né, tem envolvimento direto no tráfico de bebidas, enfim. A sociedade estava se sentindo rica, feliz, empoderada, né? Então, bora extravasar isso nos bares, nos restaurantes, nos clubes, nas discotecas e no consumo. O consumo ele ganha um gás muito grande nessa época. É uma época de superprodução industrial, certo? Isso anda de mão dada, tá? Há uma aceleração na produção industrial norte-americana muito grande, mas muito grande mesmo. Mas vai chegar um ponto, como vou falar daqui a pouco, que essa superprodução industrial não vai acompanhar a capacidade de consumo tanto da população interna quanto do próprio mercado externo, certo? No começo da década, essa boa parte dessa produção industrial norte-americana ela ia também para a exportação, principalmente na Europa, que ainda não recuperou a sua industrialização depois da guerra. Então, ela precisava importar dos Estados Unidos alguns insumos industriais, tá? Seja de consumo imediato ou de consumo não imediato, né? Bens de consumo duráveis ou não duráveis. Enfim, mas lá já no fim da década de 20, né, com a recuperação econômica dos países europeus, né, eles deixam de importar tanto dos Estados Unidos. Então, a recuperação do mercado europeu e a não capacidade de absorção dessa superprodução industrial nos Estados Unidos pela população interna vai dar vai dar bronca, certo? Muito disso se explica também por duas grandes características dos Estados Unidos, que se resumem com as desigualdades sociais. Primeiro, não houve uma distribuição de renda nos Estados Unidos por conta desse afluxo de dinheiro e dessa economia girando mais aceleradamente, né? Continua a existir uma concentração de renda muito grande, a existência de gente muito rica e a permanência da existência de gente muito pobre. Então, não houve aumento de salário da população mais pobre, muito pelo contrário, né? Então, as desigualdades sociais não foram resolvidas. Então, vejam, não era todo mundo nos Estados Unidos que estava com poder aquisitivo bom, né? Houve um inchaço da classe média norte-americana, mas é justamente essa classe média norte-americana que vai sentir valendo os efeitos da crise. E a classe pobre, porque vai perder o emprego, né? Como eu vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, então essas desigualdades sociais, elas não são resolvidas com esse grande fluxo de dinheiro, esse boom na economia. Outra questão que é importante é a concentração das empresas e do sistema bancário na mão de poucas pessoas, né? Existiam nos Estados Unidos cerca de 200 mil bancos na década de 20, mas desses 200 mil bancos, 1% eram bancos grandes e que concentravam mais capital do que os outros 99%. Então, é uma concentração bancária de renda e de capital muito grande na mão de pouca gente, né? Isso também vale para as grandes indústrias, né? Eram grandes indústrias que monopolizavam certos nichos do mercado, né? E solapavam as pequenas. Então, vejam, o cenário dos Estados Unidos é um cenário animador e desanimador ao mesmo tempo. Animador porque está chegando muito dinheiro, o consumo está lá em cima, a cultura do lazer está lá em cima, o povo está alegre, uhul, vamos pro bar, mas em compensação, continua
com grandes problemas de concentração de renda e de capital e desigualdades econômicas não resolvidas. Então, é um cenário extremamente dúbio, é um cenário contraditório em si, certo? Então, são essas contradições típicas do capitalismo que vão gerar a crise, né, a quebra da Bolsa de Nova York. Bom, o desencadear da crise, então, ele vai ter a ver com essa questão da superprodução e as suas consequências para o mercado e para a economia. Quando a gente fala de superprodução, a gente tem que ter uma questão em mente. Superprodução não significa necessariamente apenas sobra de produto, mas é considerado superprodução quando o capitalista, o empresário, o dono da indústria, né, o burguês, ele não consegue ter a mesma taxa de lucro que ele conseguia. Então, ele tem que reduzir o seu lucro para enfrentar essa questão da superprodução, né? O que, às vezes, né, reduzindo a taxa de lucro, faz com que ele deixe de investir na própria engrenagem da produção. Como assim? Muitas vezes dispensando mão de obra, né? Se a taxa de lucro diminui, então as despesas, na ótica do capitalista, têm que ser cortadas. E quando se vai cortar despesas, uma das despesas que mais se corta é mão de obra, certo? Então veja que isso vai gerar um ciclo vicioso, né? Porque a superprodução tem muita coisa sendo produzida, mas os lucros dos empresários estão reduzindo. Para resolver essa questão do lucro, ele corta a mão de obra e joga um bocado de trabalhadores desempregados, não mais assalariados no mercado. Então, com a redução desse número de trabalhadores assalariados, menos gente vai poder comprar esses produtos que já estavam sendo produzidos de maneira acelerada. Então, isso vai gerar esse ciclo vicioso, né? Quanto menos lucro se tem, mais mão de obra se demite, e com essa dimensão, menos gente assalariada para comprar determinados produtos. Então, a chave da crise de 1929 é isso. Muita coisa sendo produzida, cada vez menos gente com poder aquisitivo para comprar essas coisas, né? Porque a maior parte da população dos Estados Unidos era gente pobre, gente de classe média, certo? E essa engrenagem está aí rodando até que a crise fique insustentável, né? Nos Estados Unidos, né, o sistema político americano, econômico americano, era um sistema de economia liberal. O que significa isso? Que o Estado ele está observando tudo isso, mas não intervém, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Deixe fazer, deixe passar, naquela máxima do início do capitalismo no século XVIII. Então, o Estado não intervinha na economia, o Estado não intervinha nessa questão do lucro, das demissões, etc. Então, o Estado era omisso com relação a esse andamento da economia, o que vai ser extremamente grave quando a crise se instalar efetivamente. Não, como está dizendo aí, nos Estados Unidos, ao lado do Estado anárquico, da produção e da distribuição, tipo do seu capitalismo liberal, ocorreu um processo de concentração empresarial em que uma minoria de grandes capitalistas controlavam gigantes corporações. É aquilo que eu falei, então, no slide anterior. O Estado americano também não intervinha nessa grande concentração de renda. Isso não acontecia, por exemplo, na União Soviética, né? Com a estatização de grandes empresas, não existia grandes empresários, consequentemente, não existia lá grande concentração de renda em detrimento de uma população muito pobre. Por isso que a União Soviética não sentiu os efeitos dessa crise, certo? Então, vamos lá, continuando. No plano do mercado interno, a contradição entre produção e consumo era superada através da adoção do sistema de vendas a crédito em grande escala. Tudo isso dava aos capitalistas americanos apenas a ilusão de prosperidade, pois tratava-se de uma prosperidade assentada em bases reais. Com efeito, desde 1928 e 29, a capacidade de consumo no mercado internacional parecia ter encontrado seu ponto de saturação. Ou seja, é aquilo que eu falei. Em 1928, a economia europeia já tinha se reindustrializado.
Então, certas coisas não se precisava mais importar dos Estados Unidos. E, internamente, as pessoas nos Estados Unidos estavam dependendo mais de linhas de crédito para, para comprar os seus produtos, né? E crédito não é dinheiro de verdade. Crédito é uma promessa de dinheiro, né? É uma promessa de algo que você virtualmente pode fazer, né? Você às vezes tem crédito, mas não tem dinheiro para pagar esse crédito. O melhor exemplo disso é o próprio cartão de crédito, né? A gente tem um cartão de crédito, sei lá, de R$ 10.000 de limite com um salário de R$ 3.000. Você vai usar, você pode usar os 10.000 de limite, mas não vai conseguir pagar. Você vai pagar, sei lá, 1.500, e isso vai ficar gerando juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. Então, as compras que se faziam com crédito davam uma falsa impressão de prosperidade, porque um dia essa bolha de crédito vai estourar. As pessoas vão ter crédito, mas não vão ter como cobrir os gastos realizados com esse crédito, né? Então, vejam que o cerco vai se fechando, né? O cenário está ficando cada vez mais crítico. Os estoques começam a se acumular e as empresas passam a ter mais do que nunca necessidade de crédito. Contudo, as dificuldades industriais contrastavam com a orgia especulativa das bolsas de valores. Especulava-se com ações que, na verdade, tinham valores fictícios, pois careciam de todo fundamento na realidade econômica. A eclosão da crise ocorreu de forma súbita, repentina, no dia 24 de outubro, a célebre Quinta-feira Negra, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bem, essas empresas que ao longo dos anos 20 foram crescendo, foram lucrando, mas que de repente tiveram que dar uma queda na sua taxa de lucros, elas vendiam suas ações na Bolsa de Valores, certo? Eu vou deixar junto com essa aula um linkzinho de um blog explicando melhor como é que funciona essa Bolsa de Valores, esse mercado de ações para vocês entenderem, certo? Bom, mas as ações são ativos, né? Para você comprar uma ação, você tem um ativo que faz você ter parte no lucro dessas empresas. Você torna um investidor dessa empresa e, como investidor, você tem parte, né? Você tem direito a parte no lucro, nos dividendos dessa empresa. Então, é uma operação normal do capitalismo. Sendo que, cada vez mais, essas grandes empresas que estão produzindo muito, mas que estão desacelerando as suas taxas de lucro, elas vão ter suas ações desvalorizadas, certo? Então, vai chegar um momento que muitas ações precisam ser vendidas, mas pouca gente vai estar disposto, poucos investidores vão estar dispostos a comprar essas ações. Então, esse balaio de gato vai gerar a quebra da Bolsa de Nova York, porque muita gente querendo vender ações, ninguém querendo comprar ações. As pessoas algumas ações que foram vendidas eram ações que não tinham mais valor porque a empresa decretou falência, ou porque a empresa estava perto de parar de funcionar, ou porque a empresa já não tinha uma taxa de lucro tão irrisória, ou porque a empresa contraiu muitas dívidas, enfim, né? Então, a quebra da Bolsa de Nova York se dá por conta disso, né? Ações que eram vendidas, as poucas que eram consideradas vendidas eram ações irrisórias, eram ações que não ia gerar nenhum benefício para quem comprou. Muita gente chegou, inclusive, a tirar todo o seu dinheiro dos bancos, né, para dar conta disso. Isso também vai gerar a falência de alguns bancos, tá? Então, por conta dessa quebra no ritmo de funcionamento da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929, vai haver o que se chama do crack, a quebra da Bolsa. Então, a quebra da Bolsa, ela é muitas vezes considerada o ponto de partida da crise, mas ela, na verdade, é uma grande consequência dessa crise, né? O que se evidencia com a quebra da Bolsa é a falência do sistema capitalismo americano, a falência de grandes empresas, tá? A incapacidade dessas empresas se recuperarem sozinhas, e a grande consequência disso é um empresariado falido e uma massa enorme de trabalhadores desempregados nas ruas sem ter o que fazer. Então, isso que gera, isso é que é a grande consequência dessa quebra da Bolsa, tá? Bom, algumas coisas precisam ainda ser ditas sobre essa crise, né? Primeiro, que é uma crise internacional
né? Não é uma crise que fica só nos Estados Unidos, porque muitos desses investidores e muitas dessas empresas eram multinacionais. Então, isso vai afetar o capitalismo global por conta disso. Essas falências, elas não vão se dar apenas no âmbito dos Estados Unidos, certo? Outra coisa é que isso evidencia a fragilidade das democracias liberais. Ou seja, o capitalismo não pode se sustentar sozinho, aquilo que se fazia, sem que o Estado intervenha, né? Porque, como o Estado americano não interviu em momento nenhum, né, no sentido de tentar frear essa crise, de controlar a produção, de controlar a questão do lucro, né? Então se criticou muito esse tipo de Estado, o Estado de economia liberal, o liberalismo econômico. Então, isso também fez se criticar as próprias democracias liberais como um todo, né? Porque não se entendia que democracia podia ser sinônimo de economia liberal, porque essa economia liberal não garante uma, um bem-estar, uma qualidade de vida para a sua população, né, sem a intervenção do Estado, certo? Vejam, o Estado americano ele vai agir depois da crise, né, principalmente no mandato do presidente Roosevelt. Roosevelt vai lançar um plano chamado de New Deal, o novo acordo, né, que é um plano ao longo da década de 30 vai recuperar a economia americana. Como? Interferência direta no Estado com geração de empregos, né, com controle de preços, de taxa de lucros. Muitos empregos estatais foram criados para dar a essa massa de trabalhadores que estavam desempregados a oportunidade de voltar a ter um salário e voltar a consumir. Então, isso tanto tirava as pessoas da miséria, quanto voltava a girar um pouquinho mais a economia. Então, o Estado americano deixou de ser um Estado de economia totalmente liberal, até os anos 20, para passar a ser um Estado dirigista, o que se chama de dirigismo econômico. A economia tinha que ser diretamente planejada, dirigida pelo Estado, como acontecia na União Soviética, certo? Então, essa crítica ao liberalismo econômico foi muito forte depois dessa crise e de seu alastramento pelo mundo, né? Isso, então, deixa exposta a fragilidade desse liberalismo e das chamadas democracias burguesas, tá? Não só a economia estava em xeque, não só a economia estava sendo criticada, né, pela sua fragilidade, né, o capitalismo como um sistema extremamente cheio de contradições, e essas próprias contradições gerariam crise, mas se pôs em xeque o grande ideal de democracia burguesa, principalmente por conta da própria guerra, da Primeira Guerra Mundial, né, porque ficou muito claro, né, que certos interesses que não eram os interesses do povo, mas eram os interesses de grupos de capitalistas ou dos estados, né, eles valiam mais. E isso foi a causa da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Guerra Mundial expôs de que a democracia estava em segundo plano quando existiam os interesses econômicos por trás disso. Porque lembrem que a Primeira Guerra Mundial foi uma grande crise gerada pela concorrência capitalista internacional, pela busca, pela disputa de mercados e de territórios, naquela questão lá do neocolonialismo, do imperialismo na África, na Ásia. Então, e tudo isso, né, ficou exposto como uma ferida aberta por conta da Primeira Guerra Mundial e da incapacidade das democracias burguesas de saírem desse atoleiro, né? Então, mais uma vez, eu volto a comparar. A União Soviética, por exemplo, não sentiu os efeitos dessa crise e a União Soviética se reergueu da Primeira Guerra Mundial, quando saiu em 1917, começo de 18, né, ela se reergueu apenas com suas reformas internas, tá? Então, essas democracias vão ficar em xeque. A crise de 29 vai expor muito forte esse fracasso do liberalismo econômico, né? Como eu falei, a União Soviética não vai sentir os efeitos da crise, e em alguns locais, a crise econômica
ela veio junto de uma crise política e até de uma crise de identidade de um povo, ou até de uma crise moral de determinados povos. E isso foi determinante na ascensão de regimes totalitários de cunho extremamente populista que surgiram com o discurso de reerguer esses países. Então, isso faz com que surja o fascismo na Itália, na década de 20, e o nazismo na Alemanha, na década de 30. Tá? Por que na Itália e por que na Alemanha? Foram países que saíram arrasados da guerra, né? Principalmente a Alemanha, que foi culpada pela Primeira Guerra Mundial, e o Tratado de Versalhes impôs uma série de derrotas e uma série de penalidades à Alemanha, né? Penalidades essas que a própria comunidade internacional admitia que foram muito exageradas, foram muito duras com a Alemanha, né? Desde sanções econômicas as sanções territoriais, sanções militares, com uma redução do exército alemão, etc. Bom, então a Alemanha, além de sair militarmente e economicamente enfraquecida da Primeira Guerra Mundial por conta do Tratado de Versalhes, ela vai sair com a moral lá embaixo. O povo alemão vai se sentir um povo desprestigiado, né? E nos anos 30 surge Hitler, né, com todo o seu discurso populista de superioridade da raça alemã, de que a raça alemã unida é capaz de dominar o mundo, né? Então, esse discurso de Hitler, ele serve para levantar a autoestima do povo alemão. E a mesma coisa, assim, muito parecido, fez Mussolini também na Itália, né? Uma coisa que vai diferir Hitler de Mussolini, o nazismo do fascismo, é a questão racial. Porque o nazismo alemão ele é carregado de um discurso de superioridade da raça, né, utilizando argumentos lá do século XIX, né, do racismo científico, né, da eugenia. Então, Hitler ele vai estudar muito esses discursos, né, essa falsa ciência, para lançar a sua teoria de que a raça escolhida, de que a raça pura é a raça alemã, né? E num país de maioria extremamente religiosa, e um país com a moral lá embaixo, né, como estava a Alemanha, os discursos de Hitler eles foram muito bem aceitos, né? E bem aceitos por todas as camadas da população, né? Desde os mais velhos aos mais novos. Existia até uma parte do exército nazista que era a juventude hitlerista, só composta de jovens, né? Dos mais ricos aos mais pobres. Então, Hitler vai ter uma popularidade e uma credibilidade muito grande na Alemanha, né? E o que é importante a gente frisar é que o nazismo e o fascismo, o fenômeno que a gente chama de nazifascismo, eles negam veementemente os valores ideais burgueses e principalmente os valores democráticos, né? São contra a liberdade de expressão, são contra a liberdade de atuação de artistas, de professores, de intelectuais no geral, e da imprensa, né? E existia um forte controle e perseguição da imprensa, né? São contra, inclusive, a alternância de poder, né? Hitler assume na Alemanha, por exemplo, mas depois ele não vai ter seu poder renovado, digamos assim, por eleições, mesma coisa na Itália. São contra o capitalismo, mas também são contra o socialismo, então eles são ditos, eles assumem um papel de uma terceira via, né? Mas na verdade essa terceira via não funciona, até porque quem vai dar base de sustentação econômica e ideológica ao nazifascismo é a burguesia média da Alemanha. Se a gente fosse fazer uma comparação, o nazifascismo ele foi sustentado pela classe média alemã. Foi a classe média que comprou esse discurso, tá? Então foi um discurso que, por incrível que pareça, seduziu, né? Além disso, o discurso nazifascista é carregado de um nacionalismo exagerado, né? Uma ideia de que aquele povo era superior aos demais, e os demais tinham que ser extintos. É carregado de fanatismo religioso, é carregado de um machismo extremo, é a negação total da importância do papel da mulher
na vida pública, né, a redução da mulher só à vida privada, né, e principalmente, né, o nazifascismo ele funciona com a ideia de que o líder ele tem um poder supremo, de que o líder ele deve ser cultuado. Então Hitler e Mussolini eles são cultuados, eles são admirados, eles são ovacionados como se fossem poderes supremos nos seus respectivos países, né? Então, esse poder supremo, eles acabam, por uma série de medidas antidemocráticas, conquistando, né? Como fechamento de Congresso, anulação do judiciário e do legislativo, tá? Então, mais do que em culto ao poder supremo, ao poder extremo deles, eles realmente, através de golpes democráticos, conseguem ter esse poder extremo. Então, qualquer semelhança com o Brasil atual não é mera coincidência. Tomemos muito cuidado com o que está prestes a acontecer nesse país, porque a tentativa de golpe está muito clara, né? E são passos que estão sendo repetidos, né? A história diz, a história prova que são passos que estão sendo repetidos, muito parecido com o que aconteceu na Alemanha e na Itália, certo? Bom, quando Hitler, principalmente Hitler, né, ele começa o seu caráter imperialista na Europa, né, para espalhar essa ideia de raça pura alemã, conquistar territórios, né, Hitler vai começando devagarinho, mas os países vão meio que deixando ele agir. Deixa ele lá, não está atrapalhando muita gente, não, certo? Mas vai chegar um momento, a gente vai estudar isso melhor na próxima aula, vai chegar um momento, em 1939, quando ele invade a Polônia, que o mundo tem que frear Hitler, porque tanto ele está querendo expandir seus territórios, invadir território de outras nações, como fazer a sua política de limpeza racial, né, que ficou conhecido como Holocausto. E não achem que o Holocausto foi só uma limpeza racial dos judeus. Hitler perseguia judeus, perseguia negros, perseguia ciganos, descendentes de muçulmanos, perseguia e matou muitos deficientes físicos e ou mentais, homossexuais, religiões não cristãs, enfim. Era uma limpeza étnica geral, né, que Hitler queria fazer na Alemanha e no seu chamado espaço vital. Né? Para ele, a Alemanha não podia se circunscrever apenas naquele território, ela devia se espalhar pela Europa, e foi isso também que os países se alertaram, né, e declararam guerra à Alemanha em 1939, certo? Então, vejam, em resumo, o período entre guerras é marcado por duas grandes crises, mas que não dá para ser entendida de forma separada. Uma crise econômica e uma crise da democracia, que uma levou à outra, certo? Uma vai ser a corrente que vai puxar a outra, certo? Não dá para separar esses dois fenômenos. Então, tanto por conta da crise econômica e da lenta recuperação do mundo e da ascensão do nazifascismo alemão, é que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Além de que fica muito claro na Segunda Guerra Mundial que algumas questões ainda que causaram a primeira não foram resolvidas. Né? Então, alguns historiadores, inclusive, consideram a Segunda Guerra Mundial como uma grande continuação da primeira, né? Como esse período entre guerras fosse apenas um período de armistício, de suspensão das batalhas, como se uma guerra fosse continuação da outra, certo? Bom, então é isso. Na próxima aula, a gente vai estudar melhor um pouquinho essas questões referentes à Segunda Guerra Mundial e ao papel do nazismo, do fascismo na deflagração desse conflito, certo? Como eu falei, eu vou deixar aqui, junto com essa aula, um linkzinho para vocês verem como funcionam as bolsas de valores, tá? E vou deixar também um link com alguns discursos de Hitler. Eu quero que vocês observem nesse discurso, obviamente estão legendados, alguns elementos discursivos, alguns elementos populistas nesse discurso de Hitler. Né? Quero que vocês apontem, quero que vocês reflitam sobre o que Hitler falava. Como é que Hitler chegava às populações, né, com que tipo de argumento, com que tipo de discurso, com que tipo de sentimentalismo Hitler chegava
aos seus, né, aos seus apoiadores, né? Então, é isso, minha gente. Assistam os outros dois vídeos, que é fundamental para vocês entenderem a lógica dessa aula aqui, tá bom? E vocês vão ter até a próxima sexta-feira para fazer as postagens no Instagram, ok? Valeu!